Fracasso. Essa palavra ressoa como um fardo na mente da maioria das pessoas. Para muitos, fracasso é sentença final. É o túmulo dos sonhos, o ponto sem retorno. Mas para aqueles que ousam olhar mais fundo, o fracasso é apenas o início, é a forja onde os gigantes se erguem, é o combustível secreto que alimenta as maiores conquistas da humanidade. O fracasso não é a lápide da sua história, é o martelo que molda sua grandeza. Napoleão Hill deixou claro: ninguém alcança riqueza, propósito e poder sem antes aprender a dançar com a derrota. Pense em R. Darby. Ele e seu tio ouviram falar da febre do ouro e decidiram cavar, acreditando que a fortuna os aguardava. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e quando finalmente encontraram uma veia de ouro, a esperança brilhou como nunca. Mas, de repente, a mina secou. Eles cavaram mais fundo, insistiram um pouco mais, até que o desânimo venceu. Venderam suas ferramentas para um ferro velho e voltaram para casa derrotados. O que eles não sabiam é que estavam a apenas 900 metros do ouro. O comprador das ferramentas contratou engenheiros de mineração, estudou o terreno e descobriu que a linha de ouro não tinha acabado, apenas mudado de direção. Poucos metros além, havia uma das maiores jazidas já vistas. R. Darby ficou marcado pela dor dessa lição, desistir a centímetros da vitória. Mas ao invés de deixar que o fracasso o destruísse, ele transformou essa ferida em combustível. Tornou-se corretor de seguros, e com a lição aprendida nunca mais desistiu diante da primeira resistência. Sua persistência o fez acumular riqueza e respeito muito além do que teria encontrado na mina. Essa história é um espelho da vida. Quantas vezes você esteve a 3 passos do ouro e recuou? Quantas vezes permitiu que o peso da derrota sufocasse sua chama? O fracasso, por mais cruel que pareça, é sempre um convite. Ele pergunta: você vai desistir ou vai se levantar mais forte? Henry Ford faliu 5 vezes antes de fundar a Ford Motor Company. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a lâmpada. Abraham Lincoln perdeu eleições, negócios, pessoas amadas, e ainda assim ergueu-se para ser presidente de uma nação em pedaços. A diferença não estava em talentos sobre-humanos, mas na mentalidade que Napoleão Hill chamou de propósito definido aliado à persistência. E aqui está a verdade que separa os que triunfam dos que desaparecem na mediocridade: fracasso não existe como fim. Ele só existe como lição. E cada lição contém sementes invisíveis, sementes que só germinam para os que permanecem firmes. A mente é o palco principal dessa batalha. Se você permitir que pensamentos de derrota se instalem, eles se multiplicarão como ervas daninhas, sufocando seus sonhos. Mas se você decidir cultivar crenças de aço, cada tropeço se torna escada, cada queda se transforma em degrau. É por isso que Hill repetia: a riqueza começa na mente, muito antes de chegar às mãos. Clareza é a lâmpada que ilumina o túnel escuro do fracasso. Sem clareza, qualquer derrota se torna justificativa para parar. Mas quando você tem um propósito tão cristalino que arde em suas veias, nenhuma falha consegue ser grande o suficiente para te deter. Walt Disney faliu, foi rejeitado inúmeras vezes, chegou a dormir em escritórios de amigos. Mas ele tinha clareza: iria construir um lugar onde a imaginação pudesse viver. Essa clareza deu a ele força para atravessar desertos de dúvida até transformar uma visão em realidade que hoje o mundo inteiro reverencia. O fracasso não perdoa os indecisos, ele os engole, mas para os determinados, ele se curva. Essa é a dança secreta da vida. Quando você decide com clareza, o universo conspira. Pessoas certas cruzam o caminho, oportunidades surgem onde antes só havia portas fechadas. É como se o mundo inteiro estivesse esperando pelo momento em que você decide não desistir. Mas decidir não é suficiente. É preciso disciplina. E disciplina não é prisão, é libertação. É o pacto silencioso que você faz com o futuro. É acordar quando o corpo implora por mais sono, é trabalhar quando a mente pede descanso, é seguir em frente quando o coração se sente quebrado. É na disciplina que o fracasso se rende.
Porque ele pode até derrubar você 1, 2, 1000 vezes, mas nunca conseguirá derrotar alguém que sempre se levanta. O fracasso é o açoite que testa a sua fé. E a fé é a ponte entre o invisível e o inevitável. Ryu dizia: a fé é o ponto de partida de toda a riqueza. Não a fé cega, mas a fé construída por repetição, por disciplina mental, pela certeza que se fortalece a cada tentativa. Essa fé é como um músculo, quanto mais é desafiada, mais cresce. Portanto, não tema o fracasso. Tema a desistência. Não tema as quedas. Tema a covardia de nunca tentar. Porque cada vez que você cai, está mais perto da vitória. Cada vez que a vida te derruba, ela está apenas perguntando: você realmente merece o que deseja? Responda com ação. Responda com disciplina. Responda com fé. Porque o fracasso não é o fim da estrada. É a placa que aponta para onde você deve cavar mais fundo. E às vezes, a apenas 3 passos, está o ouro que mudará para sempre a sua vida. A vida nunca entrega sua coroa de glória sem antes testar a sua coragem. E esses testes quase sempre vêm disfarçados de fracasso. O fracasso pergunta se você é realmente sério quanto ao que deseja, se está disposto a pagar o preço ou se apenas brinca de sonhar. Ele é o guardião da grandeza, o portão que separa os amadores dos imortais. Andrew Carnegie começou como um menino pobre, trabalhando em fábricas de algodão, suando em ambientes quentes e sufocantes, com as mãos marcadas pela labuta. Nada nele apontava para a riqueza ou o poder, mas dentro de sua mente havia algo que não podia ser aprisionado, uma visão. A cada fracasso, a cada humilhação, Carnegie alimentava essa visão. Ele não enxergava apenas a vida miserável que tinha, enxergava o império que um dia construiria. E quando o mundo finalmente reconheceu seu nome, não foi o acaso que o ergueu, mas a persistência diante de cada obstáculo. Esse é o poder da visão clara. Ela não permite que o fracasso tenha a palavra final. Quando você enxerga além do momento presente, entende que as derrotas de hoje são apenas capítulos de um livro maior. Edison não via 1000 falhas, ele via 1000 formas de aprender. Lincoln não via eleições perdidas, ele via degraus que o levariam a um chamado maior. O fracasso não pode derrotar quem aprendeu a interpretá-lo como parte do processo. E ainda assim, o fracasso exige algo mais profundo: adaptabilidade. É preciso ser flexível sem perder a direção. R.U. Darby aprendeu a lição dos 900 metros do ouro e adaptou sua mentalidade. Ele entendeu que não podia mudar o passado, mas podia mudar sua atitude. Essa mudança transformou sua vida. E essa é a mensagem escondida: fracasso não é estático, ele se dobra diante de quem se recusa a ser o mesmo depois de cair. Pense em Thomas Edison novamente. Quantos diriam que, após centenas de tentativas frustradas, seria mais sábio desistir? Mas Edison ajustava cada experiência, cada detalhe, cada fracasso, até que a lâmpada brilhou. Não foi sorte, foi adaptação aliada à persistência. Assim é a vida. O fracasso não se rende ao teimoso cego, mas ao resiliente que aprende e se molda. E essa resiliência nasce da coragem de suportar a dor. Porque, acredite, haverá dor. Dor da rejeição, dor da dúvida, dor da espera. Mas essa dor é apenas a escuridão que antecede a alvorada. Walt Disney dormiu em bancos, passou fome, ouviu que não tinha imaginação suficiente. Ele transformou cada cicatriz em combustível. E quando o mundo o aplaudiu, não foi apesar da dor, mas por causa dela. A gratidão é a chama que impede a dor de te consumir. A maioria amaldiçoa os fracassos, mas os mestres aprendem a agradecer. Agradecer não pelo tropeço em si, mas pelo que ele ensina, pelo caráter que forja, pela clareza que traz. Ryu dizia que cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa é a chave. A gratidão rega essa semente. Enquanto outros veem apenas ruínas, você vê fundações para um novo palácio. Mas o fracasso não se vence apenas com gratidão, fé ou visão. Ele se vence com ação. Ação incansável. Ação que não espera pelo momento perfeito. Ação que não se intimida diante da incerteza. Quem espera por segurança nunca encontra grandeza. Carnegie não esperou. Ford não esperou. Disney não esperou.
Eles agiram em meio ao caos, em meio à dúvida, em meio ao medo. E foi essa ação que os tirou do fracasso e os lançou para a história. Cada passo dado em direção ao seu propósito é um golpe contra o fracasso. Cada decisão firme é um tijolo na construção da sua riqueza. Não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você se recusa a ficar no chão. Essa é a lei eterna: persistência sempre supera a derrota. Então compreenda: fracasso não é inimigo, é instrutor. Ele vem para ensinar onde você precisa se fortalecer, o que precisa aprender, como precisa se transformar. Mas a lição só é revelada a quem persiste, a quem se levanta uma vez mais do que caiu. E quando você finalmente atravessa esse campo de batalhas, quando olha para trás e vê as cicatrizes, percebe algo extraordinário: foram exatamente elas que construíram sua fortaleza. O fracasso que você amaldiçoava tornou-se o alicerce da sua vitória. A dor que parecia insuportável tornou-se prova da sua resiliência. O vazio que parecia destruição revelou-se terreno fértil para uma colheita inimaginável. O fracasso é inevitável, mas a derrota é opcional. Você pode escolher levantar, pode escolher aprender, pode escolher agradecer, pode escolher persistir. E essa escolha muda tudo. Então levante-se. Transforme cada queda em degrau, cada lágrima em combustível, cada cicatriz em medalha. Não fuja do fracasso. Use-o, domine-o, transforme-o em fogo que ilumina sua jornada. Porque aqueles que ousam fazer do fracasso seu mestre inevitavelmente colhem a riqueza, a grandeza e o legado que estavam destinados a viver. Há um instante na vida de cada homem e de cada mulher em que a estrada parece terminar. É o momento em que o corpo está cansado, a mente cheia de dúvidas e o coração pesado de derrotas. É quando o mundo sussurra que talvez não valha a pena, que talvez seja melhor desistir. Mas é exatamente aí, nesse abismo da incerteza, que nascem os gigantes. O fracasso é o teste final da fé. Não a fé cega, não a fé das palavras, mas a fé das ações silenciosas, da persistência obstinada, da coragem de dar um passo adiante mesmo quando a escuridão é total. É a fé que moveu Abraham Lincoln após cada derrota política, até finalmente se tornar presidente. É a fé que fez Henry Ford ignorar as risadas de seus contemporâneos quando disseram que carruagens sem cavalos eram um delírio. É a fé que sustentou Edison, que sustentou Carnegie, que sustentou todos aqueles que o mundo hoje chama de visionários. A verdadeira riqueza não começa na conta bancária. Ela começa na mente. Ela é forjada no fogo da disciplina, moldada pela clareza da visão, alimentada pela crença e temperada pela resiliência. Você pode perder dinheiro, pode perder negócios, pode perder oportunidades. Mas se não perder sua mentalidade, você nunca estará derrotado. Porque a mente é a mina de ouro infinita, e a persistência é a picareta que a abre. O fracasso, no fundo, não é o fim. É um chamado. Ele pergunta: você realmente deseja aquilo que diz desejar? Está disposto a pagar o preço? Está pronto para abandonar a mediocridade e abraçar o sacrifício? A resposta não está em palavras, mas em ações. Cada vez que você levanta após cair, você responde. Cada vez que insiste apesar das críticas, você responde. Cada vez que age mesmo com medo, você responde. R.U. Darby poderia ter passado a vida inteira amaldiçoando os 900 metros do ouro que escaparam de suas mãos. Mas ele escolheu diferente. Ele decidiu aprender. Ele decidiu transformar a dor em lição. E essa lição o fez milionário, não no chão da mina, mas no campo das ideias. Essa é a prova. Fracasso não é destino, fracasso é desvio. Só se torna permanente se você se recusa a mudar de rota. Imagine o mundo sem aqueles que ousaram persistir. Sem Edison, viveríamos ainda na escuridão. Sem Ford, ainda dependeríamos de cavalos para cruzar as cidades. Sem Disney, faltaria magia à nossa imaginação. O que eles tinham de especial? Nada além da coragem de continuar. O que os separa deles? Nada além da sua decisão agora. E essa decisão é a mais importante de sua vida: transformar fracasso em combustível. Porque o fracasso vai bater à sua porta, cedo ou tarde. Vai se vestir de perda, de rejeição, de humilhação, de silêncio. Você não pode impedir que ele venha, mas pode decidir o que fazer quando ele chegar.
Pode amaldiçoá-lo ou pode agradecer. Pode fugir dele ou pode abraçá-lo. Pode deixá-lo quebrar você ou pode deixá-lo forjar você. Não espere o momento perfeito. Não espere a aprovação dos outros. Não espere que o medo desapareça. Ouse agir agora, com as ferramentas imperfeitas que tem, com a coragem vacilante que resta, com a fé do tamanho de uma semente. Porque cada ação abre caminho para outra, cada passo fortalece seus músculos, cada tentativa aproxima você do ouro que tantos desistem de cavar. Lembre-se, a linha que separa o fracasso do sucesso é invisível. Muitas vezes ela está a apenas 3 pés de distância. Você pode estar a uma tentativa, a uma ideia, a um contato, a um dia de persistência de alcançar a virada. E a maioria desiste exatamente ali. É por isso que os que persistem parecem sobre-humanos. Eles não são. Eles apenas escolheram continuar quando todos os outros pararam. Você nasceu com esse mesmo poder. Ele está aí, dentro de você, esperando para ser despertado. Não importa quantos fracassos você acumulou, quantas portas se fecharam, quantas vozes disseram que você não conseguiria. Tudo isso foi apenas treinamento. Tudo isso foi apenas preparação. Tudo isso foi apenas o guardião testando se você estava pronto. Agora é a sua vez. Escolha levantar. Escolha acreditar. Escolha agir. Escolha agradecer. Escolha transformar o fracasso em fogo, em força, em combustível. O mundo não é gentil com os fracos, mas sempre se curva diante dos persistentes. E quando sua hora chegar, quando você olhar para trás e ver as batalhas que enfrentou, não se lembrará da dor como derrota, mas como vitória. Cada queda terá sido um degrau. Cada cicatriz terá sido uma medalha. Cada fracasso terá sido combustível para a riqueza que hoje brilha diante de você. Então levante-se, agora. Este é o chamado. Não espere mais. Não se esconda mais. A grandeza não é para os que tentam uma vez, mas para os que persistem até o fim. Transforme o fracasso em seu mestre, em seu aliado, em seu combustível. E então, quando o mundo perguntar como você venceu, você poderá sorrir e dizer: eu nunca desisti. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente que você é forte para vencer o fracasso e inscreva-se no canal. Eu amo vocês, sejam fortes!